Pronto, 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 já estamos no ar. E aí, dandanzitos e dandanzetes, moisitos e moisetes, professor Dandan ao vivo, diretamente de Calcaia City, para todo o Brasil, para mais uma aulinha de matemática. Desta vez, galera, começando aqui uma banca nova, tá? É um vídeo teste, certo? Dessa banca aqui, ó. Banca IDCAP. É a banca que vai pegar, e que tá pegando, na verdade, né? A Polícia Penal aí do Espírito Santo. Algumas pessoas lá dos membros do canal falaram sobre a banca. Eu tive curiosidade de ver o edital da banca, o edital maravilhoso, né? Ó, tô com o edital aqui aberto, o edital de matemática no seu conteúdo programático. Olha a matemática dessa banca, né? É RLM, mas geralmente quando cai RLM, a parte de lógica ela domina o edital. Não é o caso aqui, ó. O que é que você tem dentro da matemática? Números racionais e suas propriedades, em decimal e em fração, né? Porcentagem em juros, razão, proporção, regra de três simples e composta, equações do primeiro e do segundo, sistema, estatística, média, mediana e moda, variância e desvio padrão, geometria tanto plana quanto espacial, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, contagem, probabilidade, cara, a matemática quase toda do ensino fundamental e médio aí, né? Só não tem função. Para dizer que não é a matemática toda, faltou função, né? Função do primeiro, função do segundo, logaritmo, essas coisas. Mas tem a matemática completa aqui praticamente, então assim, isso aqui ajuda o Dandan, ajuda o meu canal, porque o meu canal já tem toda essa matemática, então você que vai fazer a Polícia Penal, cara, vira membro deste canal. Vou colocar aqui para você, ó. Olha aqui que lindo. Por apenas R$ 4,99 você vai ganhar todo aquele edital. Aquela teoria ali, aqueles assuntos, já tem tudo no meu edital de teoria. Tem a explicação completa, não tenho nem dúvida disso. E aí basta agora você treinar com as questões da banca. E é esse o teste que eu estou fazendo. Hoje eu trouxe 15 questões do tema 1 do edital desta banca, que é o tema de números racionais. E aí nós vamos ver, se vocês querem que o Dandan faça, vai ter que ter view, vai ter que ter like, vai ter que ter comentário, esse vídeo vai ter que bombar, vai ter que ter gente procurando esse vídeo. E aí sim, se tiver, a gente continua. Se não, a gente para aqui, entendeu? Então é um teste, depende de vocês, depende da galera que vai fazer. Se esse vídeo aqui for bom, se tiver procura, a gente vai fazer o edital completo dessa banca até a data da prova. Com teoria completa que já tem, com exercícios, como eu estou fazendo hoje, com simulados, até fechar o concurso completo. Vou acompanhar você pegar você pelo colo, você pelo braço e levar até a sua aprovação clara em matemática. Beleza? Então, pessoal, a aula de hoje, 15 problemas. 15 problemas de números racionais. E olha como é importante você virar membro deste canal, porque quando você vem aqui, deixa eu diminuir meu tamanho, tá aqui, ó, tá na minha frente a aula, ó. Quando você vira membro do Dandan, você vai ter acesso a uma das aulas aqui espetacular, que é a aula de fração completa. Você só vai, pessoal, entender o conteúdo de hoje, só vai conseguir fazer as questões desta aula, desse tema, se você pegar a teoria completa com o Dandan. Tá, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Aqui o Dandan vai te mostrar tudo de fração, cara. Vai te mostrar como é que se multiplica uma fração, como é que se divide uma fração, o que é uma dízima, como é que faz potência, como é que faz, olha que lindo, fração com regra de 3, aquela fração restante, Didi, Mumu, espetacular. É a teoria completa, ó. Do zero, do zero, do zero, do zero, ó. Toda a teoria de fração. E lá no final eu ainda faço alguns probleminhas e ainda tem aqui, para quem é membro, claro, 20 questões só de fração. Tem outras bancas com mais questões, então deve ter aqui bem umas 300 questões de frações no meu canal. Então vale a pena virar membro, entendeu? E é assim que eu vou fazer contigo. Se vocês gostarem do vídeo e quiser que eu continue essa banca, a gente vai fazer sempre assim. Cada tema do edital, teoria que já tem e um bloco de exercício, tá bom? Começando aí com números racionais, te convido a baixar o PDF, está aí na descrição do vídeo. E vamos lá, pessoal. Números racionais, frações, como você nunca viu. Banca e de capa. Todas as questões dessa banca aqui, tá? Ó, não tem nenhuma questão de fora. Primeira questão fala assim, ó. Se o x é um número que pertence ao conjunto dos números racionais, quando ele fala isso, são as frações, tá? Lembrando que todo número natural, inteiro, também é um racional. Não esqueça disso, tá? Qual das alternativas não é verdadeira? Lembrando, o x tem que ser um número racional. Pertence aos racionais os naturais, o 0, 1, o 2, o 3, os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, né?
as frações, tá? As frações e os números decimais, tanto exatos, como 2,5, quanto as dízimas periódicas, né? 0,3333 infinitos, tá bom? Então ele quer saber qual é aquele que não pertence aos racionais. Ó, vamos devagarinho, vamos na ordem, vamos na lógica, no mais fácil. X igual a 27, isso é um número inteiro. Número inteiro é racional. Aqui também é um número inteiro, racional. Fração é racional. Aí ficam dois números que você pode ficar em dúvida, tanto o item A quanto o item D. Mas o item D eu já te entreguei aqui, ó. Observe que o item D é uma dízima. O que é dízima? É um decimal que tem período, que se repete, ó, 3333333. Há uma repetição, é uma dízima e por ser uma dízima é um número racional. Agora, olhe para o item A. É um número decimal? É, mas é um decimal infinito que não tem um padrão de repetição. Então, não posso chamar o item A, por exemplo, de uma dízima. O item A é um decimal infinito que não se repete. E os números que estão com essas características são chamados de números irracionais. Então, o item A, ele não faz parte dos números racionais e, portanto, ele é a alternativa falsa. O x não pode ser esse valor, porque esse cara aqui é irracional e a questão está querendo somente os números racionais. Então, a alternativa A de aprovação, a primeira questão de hoje da banca e de KPI 2023. Vamos lá. Questão número 2. Pronto, você tem o A, o B, o C e o D, que são números racionais, não, são frações e decimais. Pode-se dizer que, pronto, quando ele coloca esse negócio aqui, pessoal, não precisa decorar não, tá? O aluno gosta de decorar. Ah, isso aqui é menor ou maior? Não precisa, não precisa. Agora, se você quer decorar mesmo, cara, decora daquele jeito fácil, né, bicho? Pensa assim, você tem o 2 e tem o 5, né? Esse símbolo, pessoal, ele tanto pode ser o maior quanto pode ser o menor. Teoricamente, na teoria, esse cara aqui é o menor. Mas dependendo de onde você olha, ele vira o maior. Por exemplo, 2 e 5, quem é o maior? O maior é o 5. A dica que eu dou é o seguinte: imagine se aqui seja uma boca de um jacaré, bicho. Olha que lindo, olha o jacarezão aqui, ó, zangado. E o jacaré é faminto, o jacaré só quer comer o maior. Eita, ele gosta de maior. Eita, pessoal, o horário. Ele só gosta de comer o maior. Então, pessoal, a boquinha sempre vai ficar aberta para o maior. Pronto. Quem é maior dos dois, né? O 5? Então, boquinha aberta para o 5. E aí tu pode ler de duas maneiras, ó. Tu pode ler que o 2 é menor que o 5, ou ler ao contrário, que o 5 é maior do que o 2. Então você ficar decorando aquele símbolo, isso aqui é maior, isso aqui é menor, é besteira. Sempre grave que a boquinha fica aberta sempre para o maior. Pronto. Não tem para onde correr. Beleza? Então tu vai ter que descobrir desses números aqui, ó, qual deles é o maior de todos. Ok? Beleza. Vamos lá. Você tem o número A, que é o número 2/5. Você tem o número B, que é o número menos 0,12. Tem o número C, que é o número 2, ou 2,0. Essa vírgula 0 não serve de nada. E o D, que é o número menos 1 sobre 100. Beleza. E aí? Pessoal, você não consegue comparar números de características distintas. Por exemplo, o item A está em fração. O item C, por exemplo, e o item B também, não estão em frações. Então você não consegue ver. Claro, se você for um bom aluno, né, você pode até tentar fazer de cabeça. Mas no geral você não consegue ver quem é o maior e o menor só olhando desse jeito. Eu consigo ver se fosse assim, ó. 2, 3, 4. Ou então 1/5, 2/5, 7/5. Eu só consigo ver quem é maior ou menor com a mesma característica. Todos em fração e todos eles com a mesma parte aqui embaixo, o mesmo denominador, ou então todos eles em números decimais, ou todos eles em números inteiros. Então, do jeito que está aí, não está legal. E a dica que eu dou para comparar frações é sempre escrever em números decimais. Sempre coloque em números decimais. Fica muito, muito, muito mais fácil, tá? Então, esse item A eu vou colocar em decimal. E esse item D também. Então, como é que eu faço o item A em decimal? Não é 2/5? 2/5 é pegar o 2 e dividir por 5. Então, se eu pegar o 2
e dividir por 5, ó, não dá para dividir 2 para 5, você coloca o 0 e acrescenta o 0 e a vírgula. E aí, quantas vezes 5 até dar 20? 4. 4 vezes 5 dá 20 e deixa resto 0. Então, este número aqui, ó, é a mesma coisa do número 0,4. Tá bom? Lembrando, pessoal, que 0,4 é a mesma coisa que 0,40, que é a mesma coisa de 0,400, 4.000, 0 à direita depois da vírgula não serve para absolutamente nada. Então, 0,4 é a mesma coisa que 0,40. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o aluno pega essa questão assim, ó, 0,35 e 0,4, quem é o maior? Aí o aluno pensa, poxa vida, claro que o maior é o 35, porque aqui é 35, que é só 4. Perdeu a questão. Perdeu a questão, né? Tem que tomar cuidado. Aqui, ó, você tem 2 números depois da vírgula. Aqui só tem um. Lembra que eu disse para ti que eu só posso comparar coisas iguais. Se aqui tem 2, lá tem que ter 2 também. Como aqui só tem um, tu coloca um 0 para ficar igual. Aí tá óbvio agora, né? Que quem é maior é o 40. Então o 40 é maior que o 35. Então tem que tomar cuidado com isso, é uma pegadinha muito grande, ó. Outra pegadinha, 0,2, 0,180 e 9, né? Aí o aluno pensa que o 189 é maior. Não é. O 0,2 é maior. Porque aqui é 0,200 e o 200 é maior do que o 189. Pegadinhas, tá? Pegadinhas, cuidado. Então lá você tem o número 0,4 ou 0,40, tá? E falta só transformar essa aqui, ó. Só que essa aqui é fácil, né? Porque dividir por 10, por 100, por 1.000, é só voltar a vírgula. Então, como aqui eu estou dividindo por 2 zeros, você vai voltar a vírgula 2 números. Vai dar o número 0,01, ó. 2 números depois da vírgula. Lembrando que é um número negativo. Pronto, então já dá para saber, pessoal, quem é o maior de todos. E aí já mata a questão. Quem é o maior de todos? É o 2. Então, o maior de todos é o C. E só tem uma alternativa que o C é o maior de todos. Seria a alternativa B, ó. O C é maior que todos, que a boquinha está aberta para o C. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Show de bola? Beleza? B de bola. Questãozinha número 2, é? Da IDCAP 2019. Perfeito? Vamos só provar os outros, ó. Quem é o segundo maior? Pessoal, os outros números são negativos e esse é positivo. Todo número positivo é maior que qualquer negativo. Então, o segundo maior é o A. Tá aqui, ó. Beleza? E aí, quem é o menor de todos? É o B ou o D? E aí tem que tomar cuidado. Quando você está nos números negativos, é tudo o contrário, ó. Aqui o 0, aqui o menos 1, aqui o menos 2, aqui o menos 3. Quem é maior? O 1 ou o 3? É claro que o maior é o 3. Quando você vai para os negativos, inverte a lógica. Quem é maior, o menos 1 ou o menos 3? Aí o aluno quer dizer que o maior é o menos 3. Perdeu a questão. Porque nos negativos, quanto mais longe você estiver do zero, menor você vai ficando. Sempre. E nunca esqueça, pessoal, que a reta numérica, né, ela é crescente, ó. 0, 1, 2, aqui 1, 2, 3, 4, 5. À medida que você vai para a direita, o número vai aumentando. Então, sempre quem está à direita é maior. O 5 é maior que o 3, porque o 5 está na direita. O 5 é maior que o 2, porque o 5 está na direita. Sempre quem está à direita é maior. Beleza? Então, quando você vem aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, quem é maior, o menos 1 ou o menos 3? O menos 1 está aqui, o menos 3 está aqui. O menos 1 está na direita. Se o menos 1 está na direita, ele é maior. Isso tem que fazer sentido na tua cabeça, cara. Você pode até usar a ideia de perder e ganhar. Por exemplo, é muito melhor perder só um ou perder 3? Perder um. Perder um é melhor, perder um é maior, né? No sentido de melhor, né? Então, quando tu coloca dívida, perda e ganho, tu entende as coisas melhor. Quem é maior? O menos 10 ou o menos 1 milhão? O que é melhor? Só perder 10 ou perder 1 milhão? Perder 10. Então, o menos 10 é maior. Por que ele é maior? Porque o menos 10 está mais próximo do zero. Quanto mais longe do zero, menor você é. Perfeito? Isso, claro, nos números negativos. Então, quando você vem para cá,
Você tem o número menos 0,12 e menos 0,01. É melhor perder 0,1 ou perder 12? É melhor perder 0,1, né? Tá perdendo quase nada, né? Aqui tá perdendo 0,12, né? Aqui tu tá perdendo 12 centavos, aqui tu tá perdendo 1 centavo. É melhor perder 1 centavo ou perder 12 centavos? Perder 1 centavo. Então o D, ele é o terceiro maior e o B, ele é o menor de todos, né? O B é o menor e o C é o maior, tá aqui, ó, alternativa B de bola. Questão legal, né? Questãozinha legal, pegadinha. Essa é uma questão que eu aplico para sexto ano, tá, pessoal? Não, sexto não, sétimo ano, porque tem número negativo, né? Isso é uma questão que uma turma de sétimo ano ela faz com tranquilidade aqui nas minhas turmas, perfeito? E em qualquer turma, isso aqui é o natural de você aprender no sétimo ano, tá? Vamos para 3. Pronto, olha aí, ó. Um técnico possui um fio de 8 metros de comprimento. Então, o total, ó, vamos escrever que é importante, 8 metros. O que, que você vai fazer? Ele utiliza 3/4 desse fio em um concerto. Parou. Tu vai ter que descobrir quanto é que vale isso, ó. E aí tu vai ter que pegar a teoria com o Dandan. Tu vai ter que calcular quanto é 3/4 de 8, que é o total do fio. E para responder uma fração de alguma coisa, tem aquela frase clássica do Dandan. Didi, Mumu. Ô Didi, Didi, Mumu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e o resultado tu multiplica pelo de cima, tá? Então tu vai pegar o número 8 e vai dividir em 4 partes. Isso vai dar 2. Beleza? E como eu peguei um total de 3 partes, tu multiplica por 3. Por isso que é Didi e depois Mumu. 2 vezes 3 dá 6. Ok? Então, 3/4 de 8 é 6. Então, ele usou um total de 6 metros, ó. 6 metros. Dos 8 metros, ele já usou 6, né? Para o quê? Para um concerto. Em seguida, o restante parou. Se ele já usou 6 metros, quanto é que resta? Restam 2 metros. Ok? Restam 2 metros. O que é que ele vai fazer com esses 2 metros? Ele vai pegar esses 2 metros e dividir em 3 partes. Eu vou pegar os 2 metros e dividir em 3 partes. Aí a pergunta é: determine o comprimento de cada uma dessas partes. Acabou. Qual é a alternativa? 2/3. 2/3, tá? Agora, tem que tomar cuidado, porque poderia ser uma questão que não fosse 2/3, né? Aqui tudo bem, ó, vai pegar 2 metros, dividir em 3 pedaços, e tudo bem. Agora ele poderia perguntar qual é a fração que representa isso em relação ao total. Em relação ao total. Aí seria uma questão totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, né? Aqui todo mundo entende que dá 2/3. Mas eu poderia perguntar quanto é que vale esse comprimento em relação à fração inicial, em relação a tudo, né? Em relação a tudo. Aí mudaria a questão. Vamos só fazer ela aqui para matar, ó, para tirar essa dúvida. Eu já utilizei 3/4. Se eu já utilizei 3/4, está sobrando o quê? Está sobrando 1/4. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1/4 e dividir em 3 pedaços. Só que dividir em 3 pedaços é multiplicar por 1/3, né? Porque dividir por 3 é 1/3. Então seria 1/3 vezes 1/4. E aí daria 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 4, 12. Então se ele perguntasse qual é a fração que sobra ou qual é o comprimento desse cara em relação ao total, seria 1/12. Aí, por sorte, não tem essa alternativa, tá? Mas ele não perguntou isso. Você tem 8 metros, você vai gastar 3/4? Você gastou 6. Ainda sobra 2. Esses 2 que sobram, tu vai dividir em 3 partes. Então, 2 divide para 3. Alternativa C. Tranquilíssima essa questão. Número 3, IDCAP 2025, tá? Questão número 4. Ó, Chico, Marocas e Zeca comeram 1/4, 2/8 e 3/4 de um bolo. Assinale a alternativa que mostra corretamente a fração total de bolo que eles comeram. Ok? Então, tu vai ter que pegar quanto é 1/4 mais 2/8 mais 1/4.
3. Beleza? E aí tem duas maneiras de fazer isso. Primeira maneira, você tirar o MMC e o Didi Mumu, né? Que é o jeito tradicional, ou você usar a regra da borboleta. Aí é uma decisão tua. No dia do concurso, tu vai escolher. Como os números aqui são pequenos, eu aconselho você fazer a regra da borboleta. Eu aconselho. Perfeito? E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Você vai fazer 1 vezes 8, dá 8. Tá, ó, 8. Aí faz o outro cruzamento. Quanto é 4 vezes 2? 8 de novo. Então fica 8 com mais 8. E no final, tu divide pela multiplicação aqui embaixo, ó. Que é 4 vezes 8. Quanto é 4 vezes 8? 32. 8 com mais 8 dá 16. Então fica 16 divide para 32. E eu tenho certeza que você enxerga que... Ah, pô, tô travando muito hoje, né? Não sei o que é isso. É nervoso, hein? 16 de 32, eu tenho certeza que você enxerga que é metade, né? Ou seja, isso aqui vai dar 1/2. 1/2. Tudo bem? Ok. Claro, dava para fazer isso mais rápido, né? Se você tem 1/4 mais 2/8, você pode perceber aqui, por exemplo, ó, que o 2 é par e o 8 é par. Aí dá para tirar metade. Quanto é a metade de 2? 1. Metade do 8? 4. Aí 1/4 mais 1/4 é 2/4. E 2/4 é metade também, daria a mesma coisa, tá? Ok, isso é quem é bom em matemática, quem tem raciocínio rápido em matemática. Mas como eu estou falando pra gente que geralmente odeia matemática, né? Aqui você vai fazer a borboletinha que é sucesso. Só quero que você enxergue no final que isso aqui vai dar 1/2, ok? Aí tu vai ter que fazer a segunda borboleta, que é 1/2 mais 1/3. Que é tranquilo, ó. 1/2 mais 1/3. Vai. Quanto é 1 vezes 3? 3. 3. Oh, meu Deus. 1 vezes 3, 3. Ok? A outra borboleta. Quanto é 2 vezes 1? 2. Beleza? E aqui embaixo tu multiplica. Quanto é 3 vezes 2? 6. Acabou. Lá em cima, 3 mais 2, 5. E embaixo, 6. Então a resposta final, 5/6. 5/6 B de bola. B de bola, questãozinha número 4, IDCAP 2024. Perfeito? Show, galera. Show, 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 show. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Dandan vê todos, responde, tá? Que é uma beleza. Olha assim. Assinale a alternativa que mostra o resultado da seguinte expressão. Aí você tem 2/3 vezes 5/4 mais 1/2 menos 3/8. Perfeito? Então, você tem aqui um parênteses, não precisava desse parênteses, também não precisava desse parênteses, tá? Mas tudo bem, a questão colocou, vamos deixar aí, né? E aí? Mesmo jeito da questão anterior. Aqui tu não vai fazer a borboleta, ó, porque é multiplicação. E para multiplicar, é só multiplicar reto em cima e reto embaixo. Quanto é 2 vezes 5? 10. E embaixo? 3 vezes 4? 12, né? Então fica 10 em cima e 12 embaixo. Toda fração, pessoal, eu gostaria que você diminuísse, que você simplificasse. Tenho certeza que você consegue ver que o 10 é par e que o 12 é par, dá para tirar metade. Metade de 10 é 5, metade de 12 é 6. Então a primeira fração vai dar 5/6. Aí tu vai fazer mais a outra. Aí aqui sim, aqui você vai usar a borboletinha porque é o número negativo. Ou aí, cara, se tu for fera, tu mata a questão. Ou, e aí eu vou deixar a borboleta como tarefa de casa, porque eu já ensinei a borboleta ali em cima, deixa eu mostrar agora um outro jeito, né? Ou você tira o MMC, que eu não aconselho, ou você é mala, você é esperto, você é inteligente em matemática, você vai ver o seguinte. Eu só posso somar frações quando esses dois caras aqui forem iguais. Sempre iguais. Tem como eu igualar esses caras? Tem como esse 2 virar um 8? Tem. Basta multiplicar por 4. E aí você pega essa fração aqui inteira e multiplica por 4. Ó. Quanto é 4 vezes 1? 4. 4 vezes 2? 8. E aí fica 8 embaixo. A outra fração, que é 3/8, já tem também o outro embaixo. Então acabou. É só fazer aqui em cima. Ó. Quanto é 4 menos 3? 1. E embaixo continua 8, então vai dar 1/8.
oitavo. Ok? 1 oitavo. Isso é para quem domina, quem tem domínio da matemática, pessoal. E na teoria o Dandan explica isso, então é importante você pegar a teoria do zero comigo. Você que não entendeu o que eu fiz, vamos fazer a borboletinha. Quanto é 1 vezes 8? Dá 8, né? A outra, quanto é 2 vezes o 3? 6. Agora tome cuidado, aqui no meio é menos, então tu vai fazer 8 menos 6 que dá 2, e embaixo tu multiplica. Quanto é 2 vezes 8? 16. Eita, professor, deu um resultado diferente, ó. Deu não. Quanto é a metade de 2? 1. Metade do 16? 8. São frações equivalentes, são frações iguais. Ok? Então você pode fazer a borboleta, vai dar a mesma coisa. Por fim, você vai pegar esse cara mais esse cara. 5 sextos mais 1 oitavo. E aí, mais uma vez, outra borboletinha, né? Quanto é 5 vezes 8? 40. 6 vezes 1? 6. 40 com mais 6? 46. E aqui embaixo, 6 vezes 8? 48. Perfeito? 48. Tem essa alternativa? Não tem. Por quê? Porque o 46 é par, o 48 também é par, tira metade. Metade do 46 é 23, metade do 48 é 24. Agora vê lá se não tem essa alternativa. 23, 24 avos. Alternativa D de Dandan. Cara, se você vier com Dandan, você aprende, você aprende, você aprende. Dá para você brincar de matemática sem ser aquelas loucuras todas que você achava por aí. Beleza? Vamos lá para a questão 6. Aí, ó. João está preparando uma receita de bolo que pede 3 quartos de xícara de açúcar. 3 quartos, tá? No entanto, ele já colocou metade de açúcar, de xícara de açúcar na tigela. Ou seja, então metade disso aqui já foi. O que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a quantidade de açúcar que falta adicionar para completar a receita. Então veja, ele precisava disso. Já colocou isso. Quanto é que falta? Essa palavra quanto é que falta é o quê? É um problema de diminuir, né? Então tu vai pegar o total que tu precisa e tirar o quê? Tirar 1/2. Tirar 1/2. Tudo bem? E aí, pessoal, faz de cabeça, faz sem usar a borboleta. Como é que tu faria sem usar a borboleta aí? De cabeça. O Dandan te diz que tu só pode fazer conta com frações de somar e subtrair, claro, se aqui for igual, né, ó. Se esse 4 fosse 4 lá também. E aí, tem como esse 2 virar um 4? Tem. Basta multiplicar por 2. Então, pega essa fração aqui e dobra ela. Então, a primeira deixa quieto, continua 3 quartos. Agora, dobra essa aqui, ó. Quanto é o dobro de 1? 2. Quanto é o dobro de 2? 4. 2 quartos. E aí tu faz, ó. Quanto é 3 menos 2? 1 sobre 4. Então, está faltando 1 quarto. Alternativa A para a questãozinha número 6 aí da IDCAP 2024. Só isso? Só isso. Não, professor, eu não consigo raciocinar assim não, cara. Eu só sei fazer com a borboleta. Faz a borboleta, olha. Não tem problema não. 3 vezes 2, 6. A outra, 4 vezes 1, 4. Aí tu vai fazer 6 menos 4, que vai dar 2. E aí embaixo tu multiplica. Quanto é 4 vezes 2? 8. Deu 2 oitavos. Tira metade. Metade do 2 é 1, metade do 8 é 4. Exatamente a mesma coisa. Perfeito? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Questãozinha número 6. Vocês estão achando fácil? Não era para ser, tá, pessoal? Se você está achando fácil, é que você está entendendo matemática. Esse é um dos assuntos mais difíceis para a galera de todas as idades, todas as séries em matemática. Frações é um bicho que o pessoal tem medo, né? Então, é um dos assuntos mais odiados pelos alunos. Todo ano, assim, em matemática, tem um assunto que é o bicho-papão. No 6º ano, o bicho-papão é fração. Não tem para onde correr. Eles vão odiar a fração. No 7º ano, você já começa a ver equações, né? Pela primeira vez, o aluno vai ver o que é um x e o que é um y. Ele vai odiar. No 8º ano, ele vai aprender uma coisa chamada sistema, que é x e y. Mas não é nem esse o problema.
Já lá no oitavo você vai ver uma coisa chamada polinômios. Aí o aluno papoca em polinômios. No nono ano, as equações de grau 2, equações do segundo grau e os produtos notáveis, né? Então, todo ano tem um bicho-papão. Aí chega no primeiro ano, aí você vai aprender funções. Aí o pessoal odeia função, logaritmo, diabo a quatro. No segundo ano, vai ver trigonometria. Aí se perde também. E no terceiro, vai ver a geometria analítica. Então, todo ano, Moi, tem um assunto que é o bicho-papão da galera. Mas fração é disparado, assim, o assunto que a galera menos domina. Tem gente que chega lá no terceiro ano do ensino médio sem saber calcular um MMC, né? Aí tem essa regra da borboleta aqui, que ajuda, ajuda. Mas às vezes você pega umas frações chatinhas que pela borboleta não sai. Então é interessante que você aprenda o MMC, tá? 7. Ó, IDCAP 2024. Manuel e João decidiram plantar árvores em suas respectivas fazendas. O Manel plantou 60 e o João plantou 40, ó. Beleza. Se o Manel deseja aumentar o número de árvores para manter a mesma razão, o que é razão? Divisão, né? Então, essa divisão aqui, ó, 60 para 40, tem que ser mantida na outra. Perfeito? Se a razão tem que ser a mesma e o João planeja plantar mais 20, opa, então o João vai ter quanto agora? O João vai ter 60, né? O João vai ter 60. Então, se o João plantar mais 20, quantas árvores o Manuel vai ter plantado? Será que o Manuel vai ter que plantar mais 20 também? Vai ter que plantar 80? Isso não faz sentido, né? Não é porque aqui aumentou 20 que lá vai aumentar 20. Não é questão de mais. Essas questões de razão e proporção são questões de multiplicar e dividir, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, não é porque o João aumentou 20 que aqui vai aumentar 20 também. Presta atenção. Então, você vai ter que descobrir quanto é que o Manuel vai ter aqui no final. Você pode chamar de X. Pode chamar de X e fazer uma regra de 3. E aí seria um problema de regra de 3. Ou você pode utilizar a ideia de razão mesmo, de proporção. Mas, de todo modo, você vai ter que cair numa regra de 3. Então, já acho melhor fazer a regra de 3, né? Ó. Quando o Manel é 60, o João é 40. Então, quando o João é 60, o Manel é quanto? X. Aí faz a regra de 3, ó. Vai ficar 40 vezes X e o 60 vezes o 60. 60 vezes 60. E aí, ó, já vai cortar aqui um zero com zero. Então, fica 4x igual 6 vezes 60, 360. Tá? Aí passa o 4 dividindo. 360 divide para 4 vai dar 90, ó. Então, o João não, o Manel, agora ele vai ter que ter 90 árvores. 90 árvores, tá? Beleza? Show de bola. Então, já matou a questão, né? Ó, no total, quantas árvores o Manuel terá plantado? Terá plantado 90. Tem que tomar cuidado com a pergunta. Ele quis de ti já o total. Mas ele poderia perguntar quantas árvores a mais o João vai ter que plantar. Aí, se ele tem 90, que ele plantou 30 árvores a mais. Mas não tem essa alternativa, já tem o item 90 e corre para o abraço. Perfeito? Show de bola. Professor, tem outra maneira de fazer essa questão? Tem. E aí, que eu acho que é o que a banca queria, porque essa questão não está no assunto regra de 3. Está dentro de razão, né, de divisão, de números racionais. Qual seria o jeito normal para a questão? Você tem o Manel com 60 árvores e o João com 40. Aí a questão disse que a razão vai se manter. Qual é a razão entre os dois? Tu vai pegar o 60 e dividir com 40. Tu vai cortar 0 com 0, vai ficar 6 sobre 4. O 6 é metade, o 4 é metade. Então vai ficar 2 sobre 3. 2 sobre 3. Aliás, ao contrário, né? Perdão. A metade de 6 é 3, a metade de 4 é 2. 3 sobre 2. Essa é a razão que sempre vai ter que se manter. O que é que vai acontecer? O Manel, eu não sei quanto é que ele vai ter. Mas eu sei que o João vai plantar 20 a mais. Então o João vai ter quanto? O João vai ter 60. Ou seja, eu vou chamar o Manel de X, tá? Você vai ter agora uma razão que é X sobre 60. E a questão quer que essas duas razões sejam iguais. Ou seja, 3 sobre 2 seja a mesma coisa que X sobre 60. E aí, naturalmente, você cai de novo numa regra de 3. Ou, que eu acho que é o que a questão queria que você enxergasse,
que daqui para cá aumentou 30 vezes, né? Porque 2 vezes 30 é 60. Então, aqui também vai aumentar 30 vezes, 3 vezes 30, 90. Aí dá exatamente a mesma resposta. X igual a 90. Ok? Mas tudo bem. Regra de 3 resolve aí 90% dos problemas de matemática. Vamos para 8. Olha aí, ó. Inácio comprou uma barra de chocolate de 1 quilo. 1 quilo, 1.000 gramas, tá? Comprou uma barra aí de 1.000 gramas. Ele decidiu dividir a barra igualmente entre os seus 5 amigos. Aí, cuidado, não é porque ele vai dividir igualmente que ele vai pegar os 1.000 e dividir para cada um. Tem que tomar cuidado com isso, porque a questão fala assim, ó. No final, o Inácio ficou com quantos? Ficou com 2/5. Então, a divisão não foi igual. Não foi igual a divisão entre eles, assim, entre eles os 6, né? O Inácio mais 5. Não foi 1.000 dividiu para 6. Entendeu? O Inácio pegou lá a barra, um pedaço da barra, sei lá, e deu para os amigos. Mas não necessariamente todos eles vão ter a mesma quantidade. Eu digo o Inácio para frente. Os amigos, sim, ó. Cada amigo vai ficar com a mesma quantia. Mas em relação à barra inicial, não. Tá bom? Então tem que tomar cuidado, ó. No final, o Inácio ficou com 2/5 da barra para ele. E a pergunta é quanto cada um dos amigos do Inácio recebeu. Tu concorda comigo que se ele vai... Aqui são os amigos, tá? Se ele tem 5 amigos, ele vai pegar a barra que tem, o restante da barra, e dividir por 5, né? Ou seja, cada amigo recebe o quê? Recebe 1/5. Concorda? Cada amigo recebe 1/5 do restante da barra, né? 1/5 do resto. Então, você vai descobrir primeiro qual é o resto. Ok? Beleza? Show de bola. Meu lindo, observe o seguinte. O Inácio ficou com quantos? Ficou com 2/5. Quanto é que sobra da barra ainda? Quanto é que sobra? Sobra. Oh, meu Deus. Sobra o quê? 3/5, concorda? Sobra 3/5. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 3/5 que sobram e aí sim, vai dividir igualmente para os 5 amigos. Então, cada amigo vai receber o quê? 1/5 disso aqui. 1/5 disso aqui. Então, cada amigo receberá 1/5 de 3/5. E essa palavra dá, de, do em matemática é sempre uma multiplicação. Então, é só multiplicar. 1 vezes 3 é 3 e 5 vezes 5 é 25. Então, cada amigo recebeu 3/25 desta barra. Ok? Eu fiz, pessoal, usando fração. Se você achou difícil, eu vou te mostrar agora uma segunda maneira. Qual seria a segunda maneira? Você usar números. Usar números, tá? Seria o seguinte, ó. A barra não tem 1 quilo, ou seja, a barra tem 1.000 gramas, concorda? A barra tem 1.000. Aí o Inácio ficou com quantos? Ficou com 2/5 dessa barra, certo? Ficou com 2/5 da barra. Ou seja, quanto é 2/5? Ou então você pode fazer direto, né? Se o Inácio ficou com 2/5, é porque ele dividiu quantos? Ele dividiu 3/5 dessa barra. Então, quanto é que vai ser isso aqui, ó? Quanto é que vai ser 3/5 do 1.000? 3/5 de 1.000. Aí tu vai usar o famoso Didi Mumu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo número que está em cima. Quanto é que é 1.000? Divide para 5. Vai dar 200. Então, essa conta dá 200. E esse 200 tu vai ter que multiplicar por 3, que é Didi e Mumu. 200 vezes 3, 600. 600 gramas. Ok? Ou seja, ele vai pegar 600 gramas e vai dividir para quantos amigos? Para 5 amigos. Então, agora sim. Tu vai pegar 600 e dividir para 5 amigos. Essa divisão, pessoal, vai de cabeça, tá? 600 divide por 5, como 6 vezes 2 é 12, essa divisão vai dar 120 gramas. Conclusão, cada amigo recebeu 120 gramas. Então, é o que recebeu cada um dos amigos, perfeito? Qual é a pergunta? A pergunta é,
Quanto cada um dos amigos de Inácio recebeu em fração? Cada amigo recebeu o quê? Cada amigo recebeu 120 de um total de 1.000. Recebeu 120 gramas, o total de 1.000. Corta um dos zeros com um dos zeros. E aí vai tirando metade, ó. Metade do 12, 6. Metade do 100, 50. Metade do 6, 3. Metade do 50, 25. Aí a conta acaba. 3,25 a mesma resposta. Cara, a matemática é muito linda, bicho. Quando você domina esse troço, você começa a entender o porquê das coisas. É um negócio espetacular. Beleza? Olha aí, cara. Só o Dandan, hein? Só o Dandan faz isso aqui pra ti e te mostra de qualquer jeito que você quiser. Ok? Essa é a questãozinha número 8 da IDCAP. Vamos para 9. Olha, ó. A fórmula de um crime requer 1/3 de óleo essencial, 2/5 de manteiga e o resto de ervas. Parou. Vamos descobrir esse resto. Por quê, ó? Óleo, vou colocar óleo, 1/3. Aí você tem manteiga. Manteiga dá quanto? 2/5. E o resto é os extratos, tem as ervas. Erva é o resto. Mas quanto é o resto? Vai precisar saber disso aí. Tem que descobrir isso aqui, ó. Aí, Moi, a questão fala que a equipe decide fabricar um lote de 1.800 ml de creme. 1.800 ml. Isso é o todo. Qual é o volume de ervas necessário para completar 65 lotes desse produto em litros? Ok? Em litros. Então, veja, ele quer saber justamente as ervas. Então, tu vai ter que descobrir quanto é que vale a erva de um pote e multiplicar pelos 65. A questão está encerrada, ok? Beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ora, ele não me deu o total, que é 1.800, então vou calcular, ó, quanto é 1/3, vai dar tanto. Quanto é 2/5, vai dar tanto. E no final, vou ver quanto é que falta, vai ser as ervas. Então, calcular um por um. Ó. Primeiro cálculo é o óleo. O óleo é 1/3 do total. 1/3 de 1.800. E 1/3 nada mais é do que dividir por 3, né? É fazer o Didi Mumu. Só dividir por 3. Quanto é que é 1.800? Divide para 3. Vai dar 600. Então, 600 ml vai ser de quê? Vai ser de óleo. Então, o óleo vale 600. Ok. Quanto é que vale a manteiga? 2/5. Cuidado, é 2/5 de tudo, tá? Não é 2/5 do que resta. É 2/5 de tudo. Então, a manteiga vai ser 2/5 de 1.800. De novo, mesmo processo. Didi, Mumu. Tu vai pegar o 1.800, dividir em 5 pedaços, e aí, ó, 2 vezes 18 é 36, então isso aqui vai dar 360, e vai multiplicar lá em cima por 2. E 360 vezes 2 vai dar 720 ml. Ou seja, você tem de manteiga 720. E aí, nesse momento, dá para descobrir as ervas. Por quê? Porque eu já tenho 600 ml. Vou fazer mais para cá, ó. Fazer aqui, né? Ó. Já tenho 600 ml de um mais 720 do outro. Vai dar 0. 0 mais 2 dá 2. 6 mais 7, 13. Você já tem 1.320. Como o total é 1.800, a erva é o que sobra. Então, tu vai fazer 1.800 menos 1.320. 1.320. Uma dica para tu não ficar pedindo emprestado. Tira um de ambos. Tira um desse e tira um desse, ó. Tira um do 1.800, fica 799. Tira um do 320, fica 319. Aí tu faz a conta de cabeça, ó. 9 menos 9 é nada. 9 menos 1 dá 8. 7 menos 3 dá 4. Então tá faltando 480. Beleza? Então as ervas é a mesma coisa que 480 ml. Beleza? Tem essa alternativa? Tem não. Por quê? Porque ele não vai comprar um lote, né? Ele vai comprar quantos? Vai comprar 65. Então, vai ter que pegar este valor e multiplicar por
65. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 4, 20, com mais 4, 24. 6 vezes nada é nada, 6 vezes 8, 48, sobe 4. 6 vezes 4, 24, com mais 4, 28. Então, o total vai dar 0, 0, 4 mais 8, 12, perdão, sobe 1. 2 mais 8, 10, com mais 1, 11. 1 sobe 1, 1 mais 2, 3. Então, vai dar 31.200 ml. Então, o volume, 31.200 ml. Tá? Só que ele pediu em litros, né, gente? Não tem essa alternativa, ó. Não tem. Ele pediu em litros. E aí tu tem que lembrar, o aluno vai ter que ter decorado, né? Que 1 litro vale o quê? Vale 1.000 ml. 1 litro vale 1.000. Então, para transformar de ml para litro, tu vai ter que dividir por 1.000. E dividir por 1.000 é voltar a vírgula 3 números, porque o 1.000 tem 3 zeros. Então, volta 3 casas, vai dar 31,2 litros. Alternativa A de aprovação, meu amigo, para a questãozinha número 9, IDCAP 2024. Vamos lá. Questão 10. Tá acabando. Marieta tá me chamando. Marieta está preparando uma receita, tá? Tô olhando aqui os comentários, as mensagens, né? Ok. Beleza. Marieta está preparando uma receita de bolo que requer 3/4 de... É a mesma questão, ó. Olha como é interessante você fazer as questões anteriores. Nós já fizemos uma questão dessa aqui no canal, lá em cima. Então, quando você começa a pegar as questões da banca, você vê que elas repetem questões, repetem padrões. A banca FGV, eu passei 20 anos dizendo, pessoal, vai cair uma questão de resto. Pega um número, divide por tanto, deixa resto tanto. Vai cair. Caiu. Pessoal, vai cair uma questão de probabilidade, que é para saber lá as multiplicações. Caiu. Entendeu? E a mesma questão. As bancas repetem. Caiu uma questão na FGV domingo que foi para calcular o total de onças, que é uma unidade de medida dos Estados Unidos. Onças. Já tinha caído em 2014 e eu fiz no canal. Então, assim, se você se preparar em cima da banca, você vai se dar bem. Você tem condições de acertar a matemática da prova, tá? Então, ó, Marieta está preparando uma receita de bolo que precisa de 3/4 de xícara de açúcar. No entanto, ela decidiu fazer o bolo em uma forma que é 4 vezes maior do que a original. E o que significa que ela precisará usar apenas 1/4 da quantidade de ingredientes. Ok. Certo? Claro. Eu falei maior, mas é menor. Tava até achando estranho, né? Não era maior, é menor, tá, pessoal? Então, se você vai fazer numa forma que é 4 vezes menor, proporcionalmente a quantidade de ingredientes vai reduzir 4 vezes também. Ou seja, você vai usar apenas 1/4 do que precisava, né? 1/4 do que precisava. Aí a pergunta é: quanto de açúcar a Marieta deverá usar? Quanto é que ela precisava? Ela precisava de 3/4. Agora não vai mais precisar disso. Vai precisar apenas de 1/4 desse valor. Ou seja, 1/4 do 3/4. E, de novo, a palavra dá de do é uma multiplicação. Então, basta multiplicar. 1 vezes 3, 3. E embaixo, 4 vezes 4, 16. Então, vai dar 3 16avos. Alternativa D de Dandan. Questão número 10 de hoje. 11. IDCAP 2024. Só questão rápida, né? Ó. A questão rápida, só questão recente, né? Em uma fábrica, a máquina A produz 180 amortecedores em 4 horas. Então, se você pegar 180 e dividir por 4, a metade de 80 é 90, a metade do 4 é 2, e 90 divide por 2 é 45. Então, ela faz 45 equipamentos por hora. Enquanto a máquina B faz o quê?
240 em 6 horas. Então, se você pegar 240 e dividir por 6, vai dar exatamente 40 por hora. 40 por hora. Então, as duas juntas, né, fazem o quê? Ó? Fazem 95, né? As duas juntas fazem 95. Aliás, perdão, 85, né? A pergunta considerando que as máquinas A e B trabalhem juntas durante 3 horas, qual será a razão entre o número de amortecedores produzidos pela A e pela B nesse período? Lembrando, pessoal, que razão é divisão. Então, ele quer saber a divisão entre o A e o B. A divisão entre o A e o B. E essa questão aqui, ela é uma boa questão, né? Ela é uma boa questão. Não, eu pensei que dava para fazer de cabeça, mas não vai dar não. Vai dar não, vai dar não. Vamos ter que fazer a conta. Então, veja, não vai ser um total de 3 horas, né? Quanto é que a máquina A vai produzir? A máquina A produz 45 por hora. Como são 3 horas, 45 vezes 3, tá? E a máquina B vai ser 40 por hora, vai ser 40 vezes 3. Eu não vou fazer a conta. O que é que a questão quer? A questão quer saber, pessoal, a razão entre o número do A e do B. Então, ele quer saber o total do A dividido pelo total do B. Total do A dividido pelo B. Qual vai ser o total do A? 45 vezes 3. Quanto é o total do B? 40 vezes 3. E aí eu não fiz a conta por quê? Porque eu vou cortar o 3 com 3, vai sobrar o 45 sobre o 40, ok? E uma tática do Dandan aqui, que você que não conhece o Dandan ainda vai conhecer a partir de hoje. Toda vida que termina em 5, eu gosto de dobrar. Eu já fiz isso 3 vezes aqui, tu nem percebeu, ó. Eu já fiz essa conta de dobrar aqui, ó, de cabeça aqui. Lembra que eu dividi por 5, eu só multipliquei por 2? Toda vida que tiver uma divisão por 5, ou um número terminado em 5 na divisão, só dobrar, ó. O dobro de 1.800 é 3.600. Aí corta o zero, porque o dobro de 5 é 10, né? Vai dar 360. Eu já usei a ideia de dobrar aqui. E em outra questão também, ó. Aqui não, porque que é de cabeça, né? Que é besteira. Mas eu já fiz a ideia de dobrar por aqui em outra questão. Acho já. Vamos ver. Não vou achar não. Mas beleza. Show? Mas eu fiz 2 vezes aqui e você não percebeu, né? Você não percebeu. Foi a ideia de dobrar aí. Cadê, meu Deus? Só pra mostrar? Só pra mostrar? Não vou achar, não. Enfim. Aqui, ó. Foi aqui, ó. Né? Porque 600 divide para 5. Quanto é o dobro de 600? 1.200. Quanto é o dobro de 5? 10. Aí corta o 0 com 0, vai dar o quê? 120. Já usei 2 vezes, tu não percebeu, tá? E aqui também, ó. A divisão termina em 5. 45. Então tu dobra. Quanto é o dobro de 45? 90. O dobro de 40? 80. E aí, por incrível que pareça, tu dobrando a conta fica mais fácil, porque tu vai cortar um 0 com 0, vai dar o quê? 9 sobre 8. Qual é a alternativa que tem 9 sobre 8? 9 sobre 8, alternativa D de Dandan, para a questãozinha número 11, DECAP 2024. Claro, se você não entende essa regra de dobrar, você pode usar a divisão normal, né? O 45 e o 40 estão na tabuada do 5. 45 divide por 5 dá 9 e 40 divide por 5 dá 8. Tranquilo, tranquilo, tranquilo também. Beleza? Vamos para 12. Questão 12, ó. IDCAP 2023. Para distribuir os espaços da casa e da área de lazer, Hélio decidiu usar a razão 2,5 entre as áreas. Quais áreas? A casa e o lazer. Então, tu vai pegar o total da casa e o total do lazer. Isso aqui vai dar o quê? 2,5. Isso quer dizer que o total da casa é 2,5 vezes o total do lazer, né? Certo? Total do lazer. Então, a casa é o dobro e meio, né? O dobro e meio do lazer. A pergunta é, qual será o comprimento? Se a casa tem 360 metros quadrados, qual é o tamanho do lazer? Pronto, se a casa tem
360, quanto é que vai ser o lazer. Ok? E aí, então, ó, tu vai trocar aqui a regra de 3. A regra de 3, ó. Tu vai trocar aqui a casa por quanto? A casa por 360. Se a casa é isso, o lazer vai ser quanto? X. X. Aí a regra de 3. Aqui embaixo tem 1. E é só cruzar, ó. 2,5 vezes x vai ser 360 vezes 1, que é 360. Aí basta dividir. Passa esse cara dividindo. 360 divide para 2,5. Acabei de dizer isso para ti, tu vai usar de novo. Terminou com 5. Dobra, dobra, dobra. Dobra esses números, cara. Quanto é o dobro de 360? 720. Quanto é o dobro de 2,5? 5. 5. Terminou com 5 de novo. Dobra. Quanto é o dobro de 720? 1.440. Quanto é o dobro do 5? 10. Aí tu corta 0 com 0, vai dar quanto? 144. Alternativa com 144, alternativa D de Dandan. D de Dandan. E só para te provar que é verdade, ó, se eu pegar o total, que é 360, e dividir com 144, vai dar 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Ok. Ok, 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 ok. Vamos lá. Para a questão número 13. 13. Acabando, gente. Só mais 3, ó. Heitor doou uma fração de seus investimentos para o filho Igor. Então, peraí. Você tem o Heitor, beleza? E tem o filho. Tá. O Heitor e o filho. Tudo bem. O Heitor doou uma fração de... Mas eu não sei quanto é o Heitor, né? Eu não sei qual foi a fração do Heitor. Vamos já chamar de alguma letra, né? Chamar de X, né? O Heitor é X. Então, se o Heitor é X, quanto é que o filho vai ganhar? O filho vai receber 2 nonos, né? Então, o filho recebe 2/9 do X. Ok. E se o Otto recebeu 2/45 do total da empresa, qual foi a fração que o Igor ganhou? Opa, peraí. Da empresa, né? Vamos devagar. Ó. Eu não sei quanto é que tem a empresa também não, né? Eu não sei quanto é a fração da empresa. Vamos chamar a empresa de Y. A empresa Y. Aí a empresa deu um pedaço para o Heitor, X. Aí o Heitor deu 2 nomes para o filho, que é o Otto, né? Aqui é o Otto. Ó. Esse cara aqui é o Otto. Não é isso? Ó? Deu isso para o Otto. Ok? Então vai dar 2x/9. Então o Otto tem 2 nonos do Heitor, 2 nonos do pai. Só que a questão também diz que esse mesmo filho, né, tem o quê? Tem o quê? Tem um total de 2/45 do total da empresa. Então o filho tem 2/45 do Y, né? Porque o total da empresa é Y. Ok? Beleza. E como essa pessoa aqui é a mesma, esse cara é igual a esse cara, então esses dois valores são iguais. Conclusão: 2/9 é a x, né? 2/9x é a mesma coisa que 2/45y. Ok? Beleza. Você pode cortar aqui um 2 com 2, ó. Chai tome. Então vai ficar que x/9 é igual a y/45. Beleza? Show. Aí você pode fazer o cruzamento, ó. Fica 45x igual a 9y. E o que a questão quer saber? A questão quer saber o total do Igor. O que é o Igor? Total do Igor? Qual foi a fração que o Igor ganhou da empresa? Quem é Igor? Igor... Não, peraí. Peraí. Tem Igor e tem Heitor, pessoal. Não. Deixa eu refazer, porque eu tenho que ler bonitinho. Não tá errado não a conta, tá? Tá errado não. Vai ser exatamente a mesma coisa. Só que eu chamei tudo errado aqui, né? Para você entender a questão bonitinho, né? Vamos ler devagar, porque a questão é confusa. Ó, tem 3 pessoas aqui, gente, ó. Heitor
doou uma fração para o seu filho Igor. Parou. Então você tem o Heitor, certo? Aí o Heitor vai dar uma fração para o Igor. Tudo bem. Que é o filho dele, né? Tá. Aí o Igor doou 2/9 para o seu filho Otto. Mas tudo bem, ó. O Heitor e o Igor tem a mesma coisa, né? No geral aqui, né? No geral, porque um vai dar uma parte dele, então se o Heitor tem tanto, vai dar tanto pro Igor, ok. Tudo bem. Aí o Igor, ele vai ceder aqui uma parte para o filho Otto, né? Agora sim, para o Otto. Vamos lá devagarinho. E o Otto vai ganhar uma fração aí do total da empresa. Então você tem a empresa paga o Heitor um pedaço, o Heitor vai dar para o Igor vai dar para o Otto. Tá linda essa história, né? Tá lindo. Aí, vamos lá. Vamos dizer que a empresa tem um total de Y, tá? A empresa é Y, certo? Aí o Heitor, eu não sei quanto é que ele tem, ó. O Heitor doou o quê? Eu não sei o valor que ele tinha antes. Eu vou chamar que o Heitor tinha X. Aí o que foi que o Heitor fez? O Heitor deu uma fração de seus investimentos para o filho Igor, certo? Deu um pedaço do Igor. Eu também não sei qual é esse pedaço, né? Eu também não sei qual é esse pedaço. Eu sei que o meu amigo Igor doou 2/9 para o seu filho Otto. Então, o que o Igor deu para o Otto foi 2/9. Beleza? Então, o Otto tem 2/9 do que tem o Igor. Eu vou chamar o Igor de X, tá? Vou chamar o Igor de X. Então, o Otto recebeu 2x sobre 9. Só que, ao mesmo tempo, a questão diz que o Otto recebeu 2/45 do total da empresa. Então, esse Otto recebeu também, também 2/45 do total da empresa, que eu chamei de quê? Que eu chamei de Y. Então, esses dois valores são idênticos. Como eu disse, ia dar aquele mesmo resultado, tá? Então, tu vai ter 2/9x igual a 2y sobre 45. Eu só chamei a galera errada aqui, então não sabia quem era quem, fiquei perdido. Aí você corta o 2 com 2, e aí de novo, vai ficar x sobre 9 igual a y sobre 45 e vai fazer o cruzamento. 45x igual a 9y, né? Igual a 9y. A questão quer saber qual foi a fração que o Igor ganhou. O que é o Igor? É o X. A questão quer saber o X. Se a questão quer saber o X, eu vou pegar esse 45 e passar dividindo, né? Então, o X vai ser 9y dividido por 45. E é claro que eu não vou dobrar, pessoal, porque lá em cima não tem zero para cortar, né? Apesar de dar para dobrar também, vai ficar 90 e 18. Mas não vai cortar nada. Então, você já pode ver que o 9 dá para dividir por 9. O 45 também dá para dividir por 9, né? 9 divide por 9 dá 1y. E 45 divide por 9 vai dar 5. Vai dar 5. Então, o meu amigo Igor, que é o X, recebeu o quê? O Y divide por 5, ou seja, o total da empresa divide por 5, ou seja, 1/5 da empresa. O Igor ganhou 1/5 do total da empresa, alternativa B. A dificuldade dessa questão aqui está na interpretação. Tá bom? Cálculo bem tranquilo, né? Mas a interpretação dela aqui é que é chata. Você tem que tomar cuidado aí, porque senão você se perde todinho como o Dandan se perdeu no começo, né? Beleza? Essa foi a questãozinha número 13. Vamos para 14. IDCAP 2023. Só questão recente, galera. Lucas e Ana resolveram economizar para viajarem juntos. Como ela tem um salário maior, então a Ana tem um salário maior, ela ficou responsável por uma fração maior da reserva, sendo que o Lucas vai depositar apenas 1/3. Ora, se o Lucas é 1/3, quanto é que vai ser a Ana? 2/3, gente. É o total, né? 1/3 é uma parte de 3. 1/3 é isso aqui, Pinta 1. Tá faltando 2. Então, esses 2 é da Ana. Então, a conclusão que eu chego é que a Ana paga o quê?
paga o dobro, né? A Ana paga o dobro do que paga o Lucas. Aí a questão é, se o valor total depositado é 2.100, opa, então o total do Lucas mais o total da Ana vai ter que dar 2.100. Ele quer saber quanto é que a Ana vai depositar. Pelos itens, tu já mata a questão, mas você pode fazer uma equaçãozinha. Eu não sei quanto é que o Lucas deposita, vou chamar de X, mas eu sei que a Ana é o dobro. A Ana vai ser 2x. Isso vai ter que dar 2.100. X mais 2x é 3x, igual a 2.100. Passa o 3 dividindo. 2.100 divide para 3, x igual a 700. Ou seja, eu chamei o X de Lucas, né? Então o Lucas contribui com R$ 700, enquanto a Ana contribui com o dobro. Então a Ana vai ser o dobro, que é 1.400. Alternativa B de bola para a questãozinha número 14 da IDCAP 2023. Mas seria uma questão que você faria pelos itens. Tranquilamente pelos itens, tá? Não poderia ser o item A, porque se a Ana deposita 700, para 2.000 tá faltando 1.000 e tanto, né? E aí o Lucas vai pagar mais, tá errado. Não pode ser o item C, porque a Ana pagando 1.000, o Lucas vai pagar 1.100, o Lucas ainda paga mais. E no item D também, a Ana pagando só 800, o Lucas continua pagando mais. Então, por eliminação, sem fazer conta nenhuma, seria o item B de bola. E essa questão aqui é uma questão boa de prova. Por quê? Porque ela é uma questão que tem fração e tem equação. Ou seja, dentro de uma determinada questão, você tem dois assuntos. E no teu edital tem tanto fração como também equações. Então, é uma boa questão para cair em prova essa aqui, tá? E a última, gente, para fechar essa aula, questão 15 de 2022, ó. Um pintor é contratado para pintar um muro. No primeiro dia, ele pintou 1/5. Ora, se ele já pintou 1/5, quanto é que sobra? Quanto é que está faltando ainda? Ainda falta 4/5. No segundo dia, esse aqui é o primeiro dia, ó. Primeiro dia. No segundo dia, ele pintou o quê? 1/3 do resto. Opa! Segundo dia, 1/3 do resto. Qual é o resto? 4/5. E aí, de novo, de dado é vezes, né? 1 vezes 4 é 4 e 3 vezes 5 é 15. Pronto. Então, no primeiro dia ele já tinha feito isso e no segundo dia ele já fez isso aqui. No terceiro dia, ainda sobra 32 metros quadrados. Opa, essa é a parte importante, ó. No terceiro dia, ainda faltam 32. E aí vai ser a única questão de hoje que eu fiz regra de 3 com fração, fração com regra de 3, tá? Primeira vez. Então eu aconselho você sair desse vídeo e ir atrás do vídeo de fração dos Correios, onde eu resolvo várias questões com regra de 3. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer nessa questão aqui, ó. E claro, assistir a teoria. Por isso, vira membro, cara, R$ 4,99 só. OK? Beleza, para virar membro tem um link aí na descrição do vídeo. Quantos metros quadrados tem um muro? Ele quer saber o total. Pessoal, toda vez que você tem uma fração para saber o total, é uma regra de 3. É uma regra de 3. E aí, veja, o primeiro dia está em fração. O segundo dia está em fração. O terceiro não. Então, tu vai ter que descobrir qual é a fração do terceiro dia para depois fazer a regra de 3. Como é que é? Ó, quanto foi que ele já fez no primeiro dia? Ele já fez 1/5. Mais, quanto é que ele fez no segundo dia? No segundo dia ele fez 4/15. Meu lindo, faz de cabeça essa conta. Sem a borboleta, sem o MMC, faz de cabeça. Tu lembras como é que faz? Esses caras têm que ser iguais. Como é que eu faço o 5 virar um 15? Basta multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Pronto, aí já pode somar, ó. 3 mais 4 dá 7 e embaixo permanece 15. Então dá 7/15. Isso foi o que ele já pintou, né? Ó, ele já pintou 7/5. Só que no terceiro dia ainda falta. Aí eu te pergunto, quanto é que tá faltando?
Se eu já pintei 7 de 15, quanto é que falta para completar 15? Ó, 7 para chegar em 15, faltam 8. Então, faltam 8 partes. Vou escrever porque isso aqui vai matar a questão. Faltam 8 partes do total de 15. Ou seja, essas 8 partes que faltam, a questão diz que é quanto? Que é 32. E ela quer saber o total. Tu vai chamar o total de x. E acabou a questão. 8 partes valem 32. As 15 partes valem x. E aí é só fazer a regra de 3. Atenção que o Dandan não vai fazer a conta, ó. 8 vezes x, 8x. E tu vai pegar o 15 vezes o 32. Eu não vou multiplicar, eu vou deixar 15 indicado multiplicando com o 32. E aí eu vou pegar esse 8 e passa dividindo. Então o x vai ser 15 vezes 32, divide por 8. E aí, galera, quanto é que é 32 divide para 8? 4. E quanto é 15 vezes 4? 60. Então, o total do muro é 60. A alternativa que tem 60, alternativa A. Para a questãozinha número 15 de hoje, galera. E agora vem uma dica só que o Dandan te diz, hein? Dava para matar essa questão sem fazer conta nenhuma. Por quê? Porque aqui dividiu por quanto? Por 3, né? E aqui dividiu por quanto? Por 5. Então, é claro que nas alternativas vai ter que ter um número que dá para dividir tanto por 3 quanto por 5. E dos itens que tem, só tem um item que dá para dividir por 3, é o 60. Já seria o item correto. Então, na hora da prova, já poderia marcar o item A sem medo de estar errado, sem precisar fazer tudo isso aqui. Dicas do Dandan, cara, tá aí. Essa aula é uma aula teste. Eu não sei se eu continuo essa banca. Vou ver como é que esse vídeo vai chegar para vocês, como é que vai ser os views desse vídeo, como é que vai ser os comentários, como é que vai ser os compartilhamentos, como é que vai ser a procura e vamos ver se os membros aumentam, né? Se isso aí tiver a união de tudo, eu continuo fazendo vídeos dessa banca e aí eu vou pegar você pelo braço e fazer todo o concurso da Polícia Penal do Espírito Santo. Mas eu preciso ver como é que aceita, como é que esse vídeo chega até você. Beleza? Se gostou, cara, comenta que é importante, compartilha, senta o dedo aí no like, vira membro do Dandan que é importante também. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.